Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez, para debatermos assunto aí pertinente ao nosso livro, E hoje especialmente o capítulo 4, aquele que fala sobre o direito à moradia e à segregação urbana, Antes de tudo, nós precisamos saber que esse direito à moradia, que é um direito humano, ele foi instituído depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente lá na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948. E ela foi incluída como um direito essencial, na vida de nós, de todos nós, E o que é? É um direito imprescindível a todas as pessoas, E a moradia digna é uma questão central da humanidade a ser resolvida. Por que é ser resolvida? Porque nós sabemos que nem todos têm essa mesma moradia digna, Uns têm moradias muito boas, dormem em locais muito bem, e outros não têm saneamento, não dormem bem. Até isso pode ser uma questão a ser pensada logo com vocês, assim que nós podemos pensar, e na minha cidade, todos vivem bem, todos vivem numa moradia boa, no meu bairro, na minha comunidade, todos vivem bem, eu vivo numa moradia boa, meu vizinho vive ou não vive, então é logo de cara, é uma questão que nós iremos analisar com o passar do capítulo, onde nós vamos passando, vamos analisando, e vocês vão logo pensando no que acontece ao seu redor, Aí nós podemos pensar assim, será mesmo que está sendo assegurada essa moradia digna? Que essa é a questão que eu estou levantando para vocês, Nós sabemos que todos têm que ter uma moradia digna para viver. Por diferentes razões, nós sabemos que esse direito, ele vem sendo desrespeitado, Se você analisar por várias questões, nem todos têm moradia digna, Então, o que você analisando, o que poderia mudar esse cenário, O que poderia mudar? O que você acha? Quem que poderia mudar? Quem que seria o principal transformador, além de nós mesmos, Principalmente nós, como cidadãos, Nós temos o poder de mudar a nossa realidade, mas quem mais pode mudar esse cenário, Eu creio que, como nós analisamos aí, como estamos vendo aí, o poder público, ele é o principal agente para desenvolver políticas, para mudar essa realidade. Mas não só desenvolver, mas também tem que aplicá-las, Tem que aplicá-las essas políticas públicas, Como assim que nós podemos analisar? Com ações, Lógico, ações voltadas a essa superação, principalmente a desigualdade social, que esse é o principal causador, É o principal causador que agrava essa questão da moradia. Fato. Então, primeiro, essa questão de moradia digna, ela já passou por vários governos no Brasil, Ele estima-se um déficit de 8 milhões de moradias no Brasil, 8 milhões. Então, gente, estima-se um déficit de 8 milhões de moradias no Brasil. Ou seja, é muita família, É muita gente, é muita moradia para poder ser resolvido esse problema,
É muita coisa. Então, a Constituição de 1988, ela, no artigo 23, ela diz que ela prevê uma política habitacional que contemple essa carência, né? E isso através de políticas públicas, né, de moradia. E o que aponta esse agravamento de aumento de população? O que aumenta? O que uma das principais coisas que aumentaram essa crise? O momento do Brasil, no caso, foi ele deixou de ser um país que exportava, que é um agroexportador, que ele produzia muito na agricultura, né? Produzia no campo, né? Na zona rural. Ele deixou de produzir e começou a fabricar, né? Ele começou a ir para a indústria, né? Ele saiu da zona rural de agricultura e foi para a zona urbana, para indústria. E isso fez com que esse êxodo, né? Essas pessoas saíssem daqui e fossem para cá, né? E isso aconteceu o quê? Uma explosão de população na zona urbana, e a questão da moradia ficou sufocada, né? Não tinha onde morar e as pessoas começaram a se alojar em locais inapropriados, palafitas, fazer em terrenos inapropriados, e isso inchou. E a questão da moradia aumentou, lógico, né? Então esse é um principal causador, né? Responsável aí, esse êxodo, né? Pois bem, e o primeiro governo a implantar um programa foi o de Getúlio Vargas, né? Que ele criou iniciativas, né, públicas para moradias populares, né? Então, o primeiro programa foi a Fundação Casa Popular, que foi criado para desenvolver a habitação habitacional e urbano, né, do Brasil. Foi o primeiro programa. E logo esse programa ele foi extinto na ditadura militar em 64. Porém, na própria ditadura foi criado outro programa, que foi o Banco Nacional de Habitação, né? Esse Banco Nacional de Habitação foi um programa parecido com outro, com esse Banco Nacional de Habitação, que ele viabilizou a construção de inúmeros conjuntos, e inclusive famosos conjuntos habitacionais, né, pelo país. Porém, ele foi insuficiente para as demandas, né? O outro, junto com esse programa, também na ditadura, foi o Sistema Financeiro de Habitação, né? E também o fundo junto com esse Sistema Financeiro de Habitação, foi criado para incentivar essa demanda. Houve-se uma iniciativa do governo, né, que foi o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que eu creio que muitos de vocês aí já ouviram os pais de vocês falarem, né, sobre o fundo de garantia. Vou sacar meu fundo de garantia para dar entrada no apartamento. Eu vou sacar meu fundo de garantia para poder resolver um problema aqui, alguma coisa assim. Então, esse fundo de garantia de tempo de serviço, ele vem paralelamente ao sistema financeiro de habitação, que o fundo de garantia até hoje ele existe, né? Logo depois disso, dentro desse regime, né, foi criado o quê? Foi criado a Companhia Metropolitana de Habitação, que também vocês com certeza já ouviram falar, na Coab, né? E foi justamente esse programa lá do militar, né, da época militar, que foi feito em vários locais do país, né? E um bem famoso
foi lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, desculpa, em São Paulo, na zona leste de São Paulo, que até hoje é o maior conjunto de moradia popular da América Latina, com 280 mil habitantes, né? E 40 mil unidades, né? A Coab, com certeza vocês já ouviram falar, inclusive até quem vai em São Luís aí, a Coab é o conjunto habitacional, né, metropolitano, certo? Depois disso, já em 2004, foi feito o Plano Nacional de Habitação, né, já recente, e mais recente ainda, o programa Minha Casa Minha Vida. Esse duramente criticado, porque o governo entregava na mão das construtoras, das incorporadoras, deixava responsável pela compra do terreno, até pela construção, né, da moradia. A questão é que as construtoras, as incorporadoras, elas compravam terrenos de valores baixos, né? Ou seja, em terrenos em locais de pouco valor, mas pegava um aporte alto do banco, da estatal, que no caso é a Caixa Econômica, né? Pegava um valor alto da Caixa e construía em locais de pouco valor e fazia esse programa Minha Casa Minha Moradia. E o que acontecia aí? O que nós podemos tirar disso? O simples, corrupção, né? E isso daí é um assunto que nós podemos ver na nossa próxima aula, mas fica a dica aí para vocês analisarem, né? Tudo isso que aconteceu de 1960 até os dias atuais e vocês compararem na sua localidade, na sua cidade, na sua comunidade e fazer uma comparação e ver se mudou, se melhorou, se o governo vem atuando, entendeu? Isso daí fica para a gente debater na próxima aula. Muito obrigado.